Como vocês bem sabem, a nossa proposta com esses vídeos não é fazer uma aula teórica de recurso que você encontra nos livros de doutrina de processo civil, que você encontra nos manuais de concurso, inclusive no próprio código. A nossa proposta, desde o início, foi trazer aspectos práticos dos recursos. Mas talvez a gente precise entender um pouco daquilo que os tribunais classificam como os pressupostos extrínsecos e os intrínsecos de admissibilidade. Os tribunais e a doutrina trazem os pressupostos extrínsecos de admissibilidade como sendo a tempestividade, o preparo e a regularidade formal do seu recurso. Tempestividade, você vai aferir de acordo com as disposições previstas para cada recurso, em dias úteis, sempre comprovando o seu feriado local. Não precisa, então, ter o tópico da tempestividade no seu recurso, exceto se você tiver uma questão peculiar de um feriado local, por exemplo. O preparo, se o seu recurso for sujeito a preparo, que seriam as custas, porte de remessa e retorno, quando houver, e ainda depósito recursal, no caso dos recursos trabalhistas, ele não precisa constar da sua peça, das suas razões de recurso ou da sua petição de interposição, mas deve estar anexado ao seu recurso para comprovar, caso você não seja beneficiário de gratuidade de justiça. Se não forem devidas custas ou as custas forem gratuidade de justiça, ou se houver um pedido de gratuidade de justiça no momento do recurso, aí sim você cria um tópico bem objetivo e pequeno. Mas em regra não. Aquela prática de que se tem um cabeçalho enorme, fulano de tal vem respeitosamente por seus advogados, tempestivamente. A gente tem que começar a entender que menos é mais, A gente sabe que a parte vai estar representada por um advogado. Com raras exceções, ela não vai ter como interpor recurso ao Tribunal Superior em nome próprio. Então, claro que ela está representada por um advogado. Claro que você está indo respeitosamente, Você não vai desrespeitosamente. Em tese, espera-se que você vá tempestivamente. Então, quanto menos a gente puder colocar na peça de recurso, melhor. E a regularidade formal, seria... Primeiro, a representação, Está representado por um advogado devidamente constituído nos autos. Então, você tem que ter procuração nos autos. Se não tiver, você tem que juntar ao seu recurso. E tem que ser por meio de uma petição, Hoje em dia, com o processo eletrônico, com a ausência de remessas, eu, por exemplo, não faço mais a petição, a folha de rosto, com a petição de endereçamento e as razões recursais. Para mim, o recurso já vai todo com razões recursais, como se fosse uma petição, como se fosse uma apelação, como se fosse uma contestação, cabeçalho, nome do recurso e vamos embora. Então, esses são os três pressupostos extrínsecos que hoje os três tribunais superiores, TST, STJ e o STF, já têm inteligência artificial para identificar cada um deles. Então, hoje, a aferição desses pressupostos está sendo feita por inteligência artificial. A nossa dica para o caso é: coloque um checklist e todos os casos peculiares e específicos sobre cada um desses pontos, a gente vai ter vídeos tratando deles como exceções. Em regra, eles estão aqui, faça um checklist e verifique eles antes. Onde é que a gente tem uma maior incidência de equívocos, erros, que a gente pode chamar assim, e uma maior discricionariedade de quem está analisando? São os pressupostos intrínsecos de admissibilidade, que é o cabimento, a legitimidade, o interesse e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do seu direito de recorrer. Não vamos, mais uma vez, falar sobre teoria nesses casos, A gente está tratando deles em vídeos separados. Aqui vai estar a inexistência de fatos e provas, que ele está relacionado diretamente ao cabimento do recurso, O recurso é cabível para a gente uniformizar uma interpretação da lei federal ou entendimento dos tribunais
sobre a lei federal, então não é cabível para reanalisar fatos e provas. Então a gente vai vendo que cada um desses pontos específicos vão estar nesses pressupostos intrínsecos de admissibilidade, né? Então esses aqui ainda não temos a inteligência artificial atuando com uma precisão muito grande. Está em testes em algum deles, mas ainda não temos a inteligência artificial atuando nos pressupostos intrínsecos. Elas ficam nos pressupostos extrínsecos, mas não quer dizer que você não tenha que dar atenção a um ou outro, né? Você precisa ter um checklist aqui, precisa saber das exceções que você precisa fazer constar na sua peça para que não seja surpreendido pela inteligência artificial. E mais uma vez falando, o fato de colocar um tópico de tempestividade não vai fazer esse recurso ser tempestivo ou intempestivo, porque hoje quem está analisando a tempestividade é a inteligência artificial e ela se baseia na data de protocolo, na data da publicação. Exceções vão ser vistas quando? Quando você tem um feriado local. Aí você coloca e junta a sua portaria.